sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. Mas eu vou falar agora no início do programa e depois eu falarei também no final, agradecendo sempre a nossa amada Rádio Rio de Janeiro, agradecendo, a todos vocês que, ouvindo a rádio, atenderam ao convite e vieram ajudar aqui no primeiro evento do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, porque agora a gente vai ter que fazer obras mesmo, e em função de termos comprado o imóvel, a gente precisa de muito trabalho, para angariar fundos. Mas não foi só angariar fundos, foi angariar amizade, muitos abraços, muita alegria, um clima de muita fraternidade. Então eu quero agradecer a essa grande parceria da Rádio Rio de Janeiro, que anunciou a nossa festa e, graças a Deus, foi um sucesso não só material, mas um sucesso moral, de muito respeito, carinho, alegria, fraternidade. Muito obrigado a todos. Bem, agora, entrando no assunto, estamos nós trabalhando com o livro Seara dos Médiuns, que é uma obra de Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, e hoje a lição se intitula Companheiros. Essa lição, essa psicografia de Emmanuel, vem a partir do item 28 de O Livro dos Médiuns, que é do capítulo 3, e ele trabalha 3 situações acerca do método e do convencimento. Então, no item 28, Kardec fala assim: dentre os que se convenceram, através de um estudo sério, podem se destacar, primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. O Espiritismo constitui para eles apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Nós os chamaremos de espíritas experimentadores. Segundo, os que veem no Espiritismo algo além dos fatos. Dele compreendem a parte filosófica, admiram a moral dele decorrente, mas não o praticam. Sua influência sobre os seus caracteres é insignificante ou nula. Nada muda nos seus hábitos e não se privariam de único prazer. O avarento continua sempre avarento. O orgulhoso sempre cheio de si mesmo. O invejoso e o ciumento sempre hostis. Para eles, a caridade cristã é apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas que a praticam, aceitando-lhe todas as consequências. Convencido de que a existência terrestre é uma prova passageira, tentam aproveitar esses curtos instantes para caminhar na via do progresso, a única que pode elevá-los na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se para fazer o bem e reprimir suas más tendências. Suas relações são sempre seguras, pois a convicção deles os afasta de qualquer pensamento do mal. A caridade constitui em todas as coisas sua regra de conduta. Aí estão os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, Kardec vem falando desses 3 níveis de espíritas, Na verdade, são pessoas que travam contato com o fenômeno, com o esclarecimento, mas ele vai trazendo também a diferenciação no comportamento. E nesse momento, Emmanuel, intitulando Companheiros, ele fala assim: eu queria até falar sobre companheiros. A palavra companheiros, tem como significado aquele que compartilha o pão. E vamos pensar, meus amigos, aquele que reparte o pão, que compartilha, vamos pensar se nós, como espíritas, estamos sendo legitimamente companheiros, compartilhando o pão do conhecimento, compartilhando o pão da amizade, da fraternidade, da
do auxílio espiritual da prece, né? A gente muitas vezes vai esquecendo de orar uns pelos outros. Isso é tão importante na sustentação, na manutenção da nossa própria frequência à casa e à tarefa espírita. Então nós temos que parar e pensar um pouquinho nisso. E Emmanuel nos fala assim: há muitos companheiros realmente assim. Declaram-se espíritas. Proclamam-se convencidos quanto à sobrevivência. Relacionam casos maravilhosos. Exibem apontamentos inatacáveis. Refere-se frequentemente aos sábios que pesquisaram as forças psíquicas. Andam de experiência em experiência. Fitam médiuns como se vissem animais raros. Não alimentam dúvidas quanto aos fatos inabituais no seio da própria família, mas desconfiam das observações nascidas no lar de outrem. E aí ele vai falando desse espírita experimentador, que é aquele fato, né, que Kardec fala. A criatura anda de fenômeno em fenômeno. Se ela vê o fenômeno e ela comprova o fenômeno, naturalmente ela guarda o fenômeno, né? Ela guarda os fatos. E aí elas vão sempre à caça de médiuns, como ele fala aqui, como se fossem animais raros. Elas, com certeza, começam a ler, mas elas leem do Espiritismo o quê? A parte científica. Então ela conhece bem Bozano, conhece bem Delane, conhece bem Aksakoff, conhece bem Lombroso, todos esses grandes estudiosos que proclamaram, que editaram as suas observações. Então Crookes e muitos outros, né, gente? Eles vão passando de experiência em experiência e procurando ver se eles conseguem encontrar na experiência, se eles conseguem encontrar dentro desses filósofos, dentro desse monte desse amontoado de visões, de experiência, algo diferente. Então, a cada momento, a gente chama dos caça-fenômeno, caça-médium, né? A cada momento, eles estão procurando uma novidade para enriquecer o seu conteúdo, né? Para enriquecer a sua observação, o seu estudo. É o que Kardec chama de experimentadores, e Emmanuel vem falando aqui e continuaria a falar. Conversadores primorosos, claro, né? Quem vê fato, quem coleciona fato, vai ter sempre um caos, né? Para contar. Sempre vai ter. Anedotistas notáveis. E aí, o sentido da anedota, né? São as anotações, aquilo que você conta de interessante, que com certeza prende o público, prende uma plateia. Então tem sempre um fato interessante para contar. Mas não mostram mudança alguma. Aí é que é a questão espírita. Na doutrina espírita, a gente vê que é uma doutrina filosófica com consequências morais. E a consequência moral é o quê? A nossa reforma íntima. Vamos nos lembrar? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então precisa ter uma consequência moral, mas nesse caso, a criatura não mostra mudança alguma e é interessante, nem na forma de pensar. Nem na forma de pensar, que a gente às vezes pensa na mudança no comportamento, mas até chegar ao comportamento, há uma mexida, né, no nosso pensamento, há uma mexida no nosso sentimento. Então, na verdade, ele está só no fenômeno. E aí eles colocam, são na convicção o que eram na negação. Muito interessante. Porque quando negava, eu não acredito em nada, a vida é só essa, a situação está só essa questão. Aí ele vê o fenômeno, comprova a imortalidade, comprova a existência dos espíritos, comprova a comunicação, mas não consegue
mudar em absolutamente nada. Quer dizer, da mesma forma que na negação eles viviam de fenômeno em fenômeno, vamos dizer assim, pulando de galho em galho, agora são eles assim na convicção. E aí a gente tem que pensar se são eles ou somos nós. Eu tenho, meus amigos, e aí eu abro meu coração, muito cuidado com a posição de divulgador da doutrina espírita. E com certeza eu paro em determinados momentos e falo assim, isso está fazendo sentido para mim ou eu estou só exportando conhecimentos? É uma avaliação, né, que a gente precisa fazer, porque senão a gente começa a ser, como Emmanuel fala aqui, nobres expoentes da cultura intelectual. Não entendem migalha de conhecimento, não estendem migalha de conhecimento superior a quem quer que seja. Então a pessoa sabe muito, mas ela não consegue compartilhar, não consegue dividir. E vamos lembrar de Jesus? Os meus discípulos são reconhecidos por muitos se amarem. E quase sempre eles não gostam muito de Jesus, de falar de Jesus não. Ficam só na questão da ciência, do fenômeno e para por aí. E ele continua dizendo, Emmanuel, detentores de vantagens humanas não se dignam a ajudar ninguém. Então essa questão de ajuda não é só ajuda material, ajuda moral. Como conhecimento, ele nos ajuda, não é, meus amigos? A sairmos de uma posição de intolerância, a uma posição de parada. A gente fica muito alienado, muitas vezes, só naquilo que eu sei. Mas e aquilo que eu sinto? E aquilo que eu posso fazer? E a minha reforma? Muitas vezes nós paralisamos nesse ponto. E aí é o que Kardec coloca aqui. Espíritas experimentadores, né? Experimentadores. Tem aqueles que ele diz que além do fenômeno vê além dos fatos, compreende a filosofia, vê a consequência moral, mas acham assim que terão tempo para fazer isso. E aí fala assim, não, na outra encarnação, quando eu for melhor. E é muito interessante que muitas vezes esses irmãos fogem do trabalho, porque eles acham que não estão prontos ainda para o trabalho, ou por um perfeccionismo, por um alto papel de exigência, eles ficam parados ali. Então é o que eles chamam de espíritas imperfeitos, que a gente tem que estar muito atento, com muito cuidado, né? Com muito respeito a tudo isso. E é por isso, queridos, que estamos aqui na Rádio de Janeiro, essa emissora da fraternidade, para repensarmos o nosso papel enquanto espíritas. Precisamos repensar, e é uma emissora que a todo momento é falado de Jesus, é falado do Evangelho, é falado de comportamento, é falado de postura nossa, né? Porque muitas vezes a gente vai esquecendo dessa questão do entendimento da doutrina, o que é que eu estou fazendo do entendimento, e até a valorização. Esse conhecimento é válido para a minha vida? Ele tem sentido no meu dia a dia da vida doméstica, familiar, da vida profissional, do meu posicionamento enquanto cidadão, enquanto homem que está aí no mundo? Então, são pontos importantíssimos que a gente precisa pensar. E Emmanuel continua dizendo assim, felizmente, contudo, temos os companheiros da luta incessante. Afirmam-se também espíritas, mas compreendem que o fenômeno, diante da verdade, pode ser considerado a feição de casca no fruto. Então, é essa compreensão, né? O fenômeno é importante, mas o fruto, embora a gente aproveite bem a casca, né? A gente está contra o desperdício, então quantas cascas que se aproveitam, mas na verdade, gente, a casca vem para proteger o conteúdo. E é esse conteúdo do fruto que é generosíssimo para todos nós, não é? É esse conteúdo do fruto que a gente busca, a gente planta em função disto. E temos que analisar sempre, né? Essas questões, quando ele fala aqui, ó, companheiro da luta incessante. Por quê, meus amigos? A gente luta muito.
A gente trabalha muito para ter uma coerência. E é interessante que quando a gente acha que está na coerência e tu que sabe o que faz, aí a coisa cai. Aí a gente tem um teste. E aí, o que a doutrina faz com cada um de nós, meus amigos? A doutrina nos dá sustentação para que não desistamos. A rádio tem esse papel. Porque a rádio é 24 horas no ar, 7 dias por semana. Então, a gente todo dia tem um apoio, tem um alento para que a gente consiga ser esse trabalhador. Para que a gente consiga ser esse espírita, ser esse irmão. Então ele fala, afirma-se também espíritas, mas compreende que o fenômeno não pode ser considerado a feição de casca no fruto. Não é superficial, não é externo, né? E ele continua. Tem os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Então o médium é essa pessoa, né? É alguém que tem o valor sim, gente, pelo trabalho, pela dedicação. Mas ele não, por ser médium, ele não é essa criatura sobrenatural, diferenciada. E aí, inclusive, quem entende isso não vai bajular médium, não vai bajular espírito. Vai ter o carinho fraterno que se tem sempre, né? E o próprio médium, se vendo como pessoa comum, ele não vai aceitar certas situações, gente. Certos favores em função da mediunidade, que às vezes são remunerações que chegam em função da mediunidade. E o médium também não vai se eximir do trabalho, não vai se eximir de nada em função da mediunidade. Ele vai ser médium, mas um médium cristão. Então olha a beleza que esse conhecimento, essa visão vai trazendo para todos nós quando a gente fica além do fenômeno. Quando a gente consegue caminhar além do fenômeno, a gente vai ter um crescimento, a gente vai ter um outro ponto de vista em relação à vida, em relação a nós mesmos. E ele continua dizendo, tem os médiuns como pessoas comuns, necessitadas de entendimento e de auxílio. Sabem que a existência na Terra é como estágio na escola, e por isso não perdem tempo. Olha só, o que é o estágio na escola? É algo que vai me dar competência. A existência na Terra é para competência, meus amigos. E aí não dá para perder tempo, não. Algumas pessoas falam assim, mas aí a doutrina só nos fala em trabalho. Meus amigos. Ontem, a gente está gravando aqui na segunda-feira, né? Nós tivemos a festa do Teresa d'Ávila, a festa junina. E muitos amigos que vieram ficaram espantados da questão do voluntariado. Voluntariado em todos os setores, né? E o voluntário é o quê? É aquele que não está perdendo tempo. Ele pode ter uma formação acadêmica, mas naquele momento é a sua formação acadêmica que a casa espírita está precisando, não. A casa espírita precisa que você mantenha um banheiro em ordem. A casa espírita precisa que você carregue uma cadeira. E as pessoas vão com muita alegria, com muito carinho. Tivemos até como voluntária uma irmã que ela não é espírita, ela é católica, mas ela gosta da obra, tudo isso. Só que ela ficou trabalhando com outro grupo. Com o grupo que estava preparando os kits. E ela mandou uma mensagem que nos emocionou muito. Ela ficou muito encantada com a forma como as pessoas trabalhavam. E assim, meus amigos, não é fogo de palha, não. Que a casa já vai fazer 20 anos. Foi 19 anos no nosso terraço e agora para a sede nova. Então, durante esse tempo todo, as pessoas começaram a trabalhar assim. Por quê? Porque a gente, enquanto espírita, sabe que o trabalho não é um favor que eu presto, mas é algo que vai dizer do meu aproveitamento nesse estágio na Terra. E continua ainda Emmanuel a nos esclarecer. Moram no trabalho constante. Não precisa nem falar sobre isso, né? E não precisa nem falar, vamos pensar, meus amigos, desses companheiros da Rádio de Janeiro que vocês já viram? Tem umas figurinhas carimbadas com todo o amor que eu tenho por eles. Uma gracinha, porque a gente acompanha. Então estão aí. E aí o pessoal fala assim, mas eles são aí pagos. Não, gente, são voluntários.
que organizam a sua vida para dedicar o tempo ao estudo e à divulgação da doutrina espírita. E é porque querem ser melhores que os outros? Não. É essa a ideia de querer aproveitar o tempo. E Emmanuel continua: indulgente para com todos e severos para consigo mesmo. Aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. E aí ele fala, né? Indulgente para com todos e severo para consigo mesmo. Por quê? A gente está numa escola, vivendo com alunos, e aí a gente tem que fazer o quê, né? Aceitar o aluno ou o companheiro conforme ele é. Porque a questão do outro é do outro. A gente está reencarnado para resolver as nossas questões. E esse contato é muito bom, que a gente aprende a ter tolerância, a valorizar a melhor parte do outro. E isso fará muito bem ao nosso coração, nessa gratidão pela oportunidade. E continua Emmanuel: aceitam a justiça perfeita através da reencarnação e acolhem no sofrimento o curso preciso ao burilamento da própria alma. Olha a consequência. Eu tenho contato com os espíritos. Eles falam do seu estado feliz ou menos feliz, mas falam também do que fizeram. E aí eu começo a ter contato com esse amor de Deus. Qual é a compreensão do sofrimento que eu tenho? E ele continua: verificam que o erro dos outros podia ser deles próprios. E, em razão disso, não perdem a paciência. Percebemos, gente? Percebemos? Quando eu começo a olhar o outro como irmão, quando eu começo a entender o estágio evolutivo do planeta e me ver dentro desse estágio, eu começo a entender o outro. E aí, a paciência comigo mesmo que eu tenho que ter, que eu sei que eu não vou... A gente sempre brinca, né, aqui. Não vou dormir Deusa Nogueira e acordar Teresa Dávila. Não vou mesmo. Mas eu tenho que ter paciência com o meu processo. E aí eu vejo que o outro está no processo também. E continua ele a nos falar: reconhecendo-se imperfeitos, perdoam sem vacilar as imperfeições alheias. E vivem a caridade como simples dever, aprendendo e servindo sempre. Então é aquilo, nós não estamos fazendo favor a ninguém. Nem a ninguém que está na rua, nem a ninguém que está no lar, nem a ninguém que nos pede o ouvido, nem a ninguém que tem a paciência de nos escutar, não. A gente está cumprindo o dever de quem está matriculado numa escola, é estágio. E o dever de quem está na escola é o que? É estudar. Eu lembro que meus pais, minha avó, minha família, eles tinham por hábito não presentear a gente pela nota alta na escola. Porque eu aprendi assim: o dever do estudante é estudar. Então papai falava assim: olha, o meu trabalho é lá carpintaria, marcenaria. O seu trabalho é estudar, você é estudante. Então o trabalho do estudante é estudar. E a gente aprendeu isso graças a Deus, não é? E ele encerra lindamente, Emmanuel, falando assim: são esses que Allan Kardec, em sua palavra esclarecida, define como sendo os espíritas verdadeiros, ou melhor, os espíritas cristãos. E aqui, gente, é esse o objetivo desse movimento todo que a Rádio Rio de Janeiro está. É ajudar na formação do espírita cristão. Esse espírita verdadeiro. Ampliando a nossa visão de mundo, a nossa visão da vida, ampliando tudo isso para que a gente possa realmente se sentir feliz e valorizar esse tesouro precioso que está em nossas mãos, que é a doutrina espírita. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe nesse processo, meus irmãos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.